Vocês acompanharam na semana passada ainda, logo após a eleição do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e da nossa eleição no Senado, a visita do ministro Haddad, com a equipe do governo, ao presidente Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, aonde, em um gesto do governo, formal e oficial, foram até o novo presidente da Câmara dos Deputados apresentar esta agenda. A agenda das prioridades econômicas do governo federal, do presidente Lula, para os deputados federais. E naquela oportunidade, eu pedi ao ministro Haddad, ao ministro Padilha, ao líder Randolfo Rodrigues, ao líder Wagner, que nós pudéssemos aguardar a presença dos senadores em Brasília, dos líderes partidários, dos senadores que ocuparão logo em breve as comissões temáticas do Senado Federal, membros da mesa diretora, para que nós pudéssemos fazer essa apresentação ou essa entrega do governo, da sua agenda para o Senado Federal. Portanto, estamos aqui hoje, numa longa reunião, há quase 2 horas, conversando sobre o Brasil e sobre as propostas apresentadas num conjunto de matérias legislativas, algumas que tramitam já na Câmara dos Deputados, outras que tramitam no Senado Federal, e naturalmente fazer menção, e é importante registrar, ministro Haddad, o agradecimento feito pelo ministro Haddad, mas do governo, em relação a todas as matérias que foram aprovadas nesses 2 primeiros anos de gestão do governo do presidente Lula no Senado e na Câmara. Isso é o reconhecimento, Haddad, do trabalho do parlamento brasileiro a várias mãos, que no passado, no Senado, foi liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco, o qual eu cumprimento como ainda ex-presidente da Casa, mas que nos ajudou nesse primeiro biênio a tocar a agenda do Senado Federal, e da mesma maneira ao presidente Arthur Lira, que entrega para o presidente Hugo Mota os destinos da Câmara dos Deputados. Então é importante fazer essa menção, porque na fala do ministro Haddad, iniciou-se, antes de apresentar as novas propostas ao Senado, aos senadores, aos líderes, iniciou a sua fala agradecendo. E é esse o espírito de colaboração que o parlamento brasileiro tem em relação à agenda do governo. O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do parlamento. E é é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os poderes, mas muito especialmente entre o executivo e o legislativo. E nesse sentido, todos nós aqui ficamos debatendo ao longo desse tempo, logicamente fazendo ponderações desse ou daquele assunto, para que a gente possa encaminhar essa agenda prioritária do governo logo agora, nesse primeiro semestre, fazer mais um registro que é muito importante da nossa disposição, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, de unirmos o Poder Legislativo brasileiro em prol de uma agenda comum de país. E vocês sabem, eu tenho dito isso, vou repetir, a nossa relação pessoal e institucional com o presidente Hugo Mota, ela é das melhores possíveis. Eu tenho um carinho e uma amizade pelo Hugo Mota, e sei que ele tem por mim. E eu tenho certeza, ministro Haddad, que essa relação de pacificação entre a Câmara e o Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos de termos um legislativo forte e unido, bons frutos que nós estamos abertos ao diálogo e ao entendimento para ajudarmos o país, e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira do lado do governo para com o Poder Legislativo. Todos os gestos do governo nesse período foram gestos de solidariedade ao parlamento, de apoio institucional nas decisões do parlamento, até nas matérias que o parlamento se colocou contrário e nós deliberamos. O governo entendeu que era uma vontade do parlamento, mas ao mesmo tempo o parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo. Então eu quero me colocar
como esse interlocutor, lógico e evidente, enquanto Senado, Casa da Federação, cada senador, cada partido político tem a sua autonomia, tem a sua autoridade de pensar e de agir. Mas esses encontros, e esse é apenas o primeiro de muitos que teremos, para começarmos a conversar e a dialogarmos sobre o futuro do Brasil sem aspecto ideológico, político ou partidário. Que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, as nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros.